Você pode gostar ou não das escolhas e da trajetória de Luiz Carlos Prestes, mas é fato que ele foi o maior líder comunista do país. Quem nos conta detalhes da vida dele é a filha do comunista, Anita Leocádia Prestes, que biografou o pai. Antes eu converso com a jornalista Daniela Arbex, que investigou o maior manicômio do país e revelou a história de um jovem que foi torturado, morto e teve o corpo escondido durante a ditadura militar. Obrigado a você que está assistindo ao Iluminuras aqui na TV Justiça. Obrigado também, Daniela, por participar do nosso programa. Hoje a gente está na Bienal. Hoje aqui é uma promoção de livros de todos os tipos e seus livros estão aqui. Mas antes de ser escritora, você também é jornalista, né? Então você é acostumada, uma jornalista premiada, inclusive, acostumada a contar e denunciar histórias. Como foi para você contar histórias tão densas como essas que você conta nos seus livros, nas suas reportagens? Como é isso para você? Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Estou feliz por a gente poder conversar um pouco sobre o trabalho do jornalista. Porque para me tornar escritora, eu precisei de toda essa experiência que a carreira jornalística me deu. Eu sou repórter especial de um jornal do interior, da Tribuna de Minas, e há 21 anos eu trabalho com esses temas densos que você se referiu, com matérias que são indigestas, com histórias invisibilizadas, com esquecidos da sociedade. Então, sempre foi o meu foco de trabalho. E é engraçado, recentemente uma pessoa me perguntou quanto tempo eu precisei fazer de terapia depois de escrever o Holocausto Brasileiro. Precisou fazer terapia? Não, eu falei que ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas realmente são coisas muito dolorosas e assim, eu acho que a missão do jornalista é exatamente jogar luz sobre temas que são esquecidos, principalmente sobre a história do Brasil, né? É inacreditável que a gente tenha um episódio dessa natureza com 60 mil mortos, né? 60 mil pessoas mortas num lugar que foi criado para tratar pessoas e não para matar pessoas, e que a nossa geração não soubesse nada sobre isso. E depois eu fui descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas maiores tragédias. Então é incrível a gente perceber esse desconhecimento, esse esquecimento em relação a temas da história do país. A gente conversava aqui antes de iniciar a gravação. Eu também sou de Minas e cresci ouvindo: você é louco? Vai para Barbacena. Você é doido? Vai para Barbacena. Você também é mineira e também deve ter ouvido isso quando criança, quando adolescente, e agora leva a público, né? Leva para o grande público, para o Brasil, histórias de lá. Como foi para você fazer isso? Quanto tempo demorou? Que tipo de entrevista você fez? Como foi o dia a dia para se fazer esse livro? Então, o processo começou, na verdade, Cristiano, em 2009, quando eu tive acesso às fotos que foram feitas dentro desse hospital em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro, Luiz Alfredo. Eu tive acesso a essas fotos quase 50 anos depois delas terem sido tiradas. E essas fotos, elas foram o início de tudo. Eu fiquei muito impactada quando eu vi essas imagens, porque eu não consegui enxergar em nenhuma dessas fotos um hospital.
todas essas imagens me remetiam a um campo de concentração. E eu falava, mas cadê o hospital? Cadê o hospital? E a primeira coisa que eu quis fazer quando eu vi essas fotos era encontrar os sobreviventes, era ouvir o que eles tinham a dizer. E eu nem sabia se tinham sobreviventes e como eu faria isso, né? A gente precisa destacar que foi uma busca 50 anos depois. E eu queria encontrar aquelas pessoas fotografadas pelo Luiz Alfredo. E aí o que eu fiz? Vendi a ideia para o jornal, naquele momento o jornal não pôde me deixar por conta dessa história. Em 2011, quando as fotos completaram 5 décadas, eu consegui. E aí eu peguei as imagens, primeiro eu fui atrás do Luiz Alfredo, que é o fotógrafo, está vivo, super lúcido, uma pessoa incrível em Niterói, e as memórias dele deram um pontapé inicial para a minha busca. Com as fotos deles nas mãos, eu fui para Barbacena, pedi a ajuda dos funcionários e ex-funcionários desse hospital, para ver se eles conseguiam identificar naquelas imagens alguém que eles reconhecessem. E isso foi um trabalho assim, artesanal. Olha, essas fotos foram folheadas centenas de vezes, e aí as pessoas falavam, tá aparecendo o seu fulano de tal, que acho que está lá na residência terapêutica número 30. Identificando cada um que estava nessa foto. Cada um, mas assim, foi um trabalho incrível, porque assim, 50 anos depois, né? E quando a gente começou, inicialmente eu achei 20 sobreviventes. E é tão incrível. 20 pacientes sobreviventes? Sobreviventes fotografados em 61. Que estavam fotografados, então. Que tinham tido registro da entrada deles lá. E eu achei 20 pessoas. E quando eles começam a falar do que eles passaram, é muito emocionante. E eu não sabia até aquele momento, foi realmente muito intuitivo, que os sobreviventes nunca tinham sido procurados, que eles nunca tinham ganhado voz. Você foi a primeira pessoa, então, que procurou por esses sobreviventes e achou esses sobreviventes, é isso? É isso. E é interessante a gente fazer justiça porque em 1961 a revista Cruzeiro fez uma grande matéria, né? Tanto é que essas fotos ilustraram essa reportagem. Em 1979 teve uma grande reportagem sobre o hospital, mas é a primeira vez que sobreviventes foram procurados. Isso nunca tinha acontecido. Talvez por isso essa história tenha tido a repercussão que teve. E talvez por isso, nos anos anteriores, essa história tivesse ficado esquecida, porque realmente, naquele momento, era uma massa silenciada, isso, né? Então, quando a gente chega para eles e eles falam do que eles viveram lá dentro, nossa, é impossível ficar indiferente a isso, né? O título do livro, Daniela, é Holocausto Brasileiro, e você coloca logo no título essa impressão que você teve, que ao ver as fotos, que aquilo ali não era um hospital, era como se fosse mesmo um campo de concentração. Você conta várias histórias desse livro, mas eu quero que você conte algumas que estão fora do livro, algumas interessantes que não passaram pela edição. Não, então, eu vou te contar só antes, voltando ao que você comentou do título do livro, vai muito além da impressão das fotos. Holocausto Brasileiro, porque da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas de trem e vagões de carga, esses pacientes eram encaminhados para a colônia de trem. Chegavam lá, eles passavam por um banho de desinfecção, eles eram uniformizados, eles só não eram numerados, mas todo o processo, o modus operandi é muito parecido. Faltaram só o número e a estrela. Faltou só o número, mas assim, o processo é exatamente igual. E foi uma mortandade em massa. Agora, voltando para os personagens que não estão no livro, é muito interessante que agora a gente fez um filme, né, que vai ao ar pela HBO, e aí com a repercussão do livro apareceram vários personagens maravilhosos. Um deles é o Mário Lara, que vocês vão ter a oportunidade de assistir no filme, que é um maquinista que é do vagão de doido. Ele tem 94 anos e a neta dele mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, meu pai, ele era maquinista e ele transportou muitos desses pacientes. Eu fiquei enlouquecida com essa informação. Eu digo, eu quero conhecer ele. E ele conta com nitidez de detalhes, mas ele conta com muita naturalidade, porque ele também não sabia para onde ele estava levando essas pessoas. Era o trabalho dele de levar as pessoas. O que fariam com as pessoas não eram. E ele falou pra gente assim, não tinha nada diferente, só um vagão escrito, vagão para louco, e ninguém podia ir lá. Vagão para louco. Para louco.
É como se estivesse falando, não se aproxime, aqui dentro só tem louco. E aí ele fala, mas muitos pareciam normais, conversavam com a gente. Então, assim, são depoimentos muito poderosos. Tem um outro personagem, chama Manuel. Manuel foi levado para lá criança, pelo pai. E essa é uma história que eu conto, fico sempre emocionada. É o único depoimento que a gente legendou no filme, porque ele é imperdível, assim. Porque o Manuel é um ex-menino levado para lá, muito sequelado. Então, ele tem muita dificuldade da fala, mas o poder da fala dele, o poder da história dele ultrapassa qualquer limitação. E ele me disse, eu pergunto, quem te trouxe para cá? Ele conta que foi o pai. E lá pelas tantas eu pergunto para ele, você tem saudade do seu pai? E ele diz assim, eu estou esperando ele até hoje. Com certeza também o pai deve tê-lo levado para lá, esperando que aquele fosse um bom lugar para ele. Porque era essa a ideia que se vendia, do portão para fora, é que aquilo ali era um bom lugar? Mais ou menos, porque, na verdade, as crianças eram diferentes dos adultos. Dos adultos, a estimativa é que de cada 10, 7 não sofressem de doença mental. Mas todas as crianças encaminhadas para lá tinham algum tipo de problema físico ou mental. Então, crianças cegas, surdas, com hidrocefalia ou com doença mental, essas crianças envergonhavam seus pais. E essas crianças eram levadas para lá por isso, para não serem vistas. Vamos voltar a esse número que você falou. 70% dos adultos que estavam lá dentro não tinha nenhum tipo de transtorno mental, é isso? É uma estimativa do diretor do hospital, um dos diretores que foi o que franqueou a minha entrada lá, de que de cada 10, 7 não tinham doença mental. E pelas histórias que a gente colheu, pelas entrevistas, pelos personagens, por exemplo, uma mulher, uma menina de 14 anos, que era uma empregada doméstica na casa de um advogado e ela foi estuprada pelo patrão, engravidou e para esconder a gravidez ele encaminhou ela para lá. Ela não tinha nada, absolutamente nada. Ela era uma vítima desse homem e ela ficou 2 anos nesse lugar. E ela teve o filho dela lá dentro e quando deu 2 anos que ela estava lá, ela foi afastada desse filho. E esse filho foi mandado para um orfanato e eles passaram 40 anos separados. Então são histórias assim como essa, tem centenas de histórias como essa, talvez milhares, porque eu não consegui ouvir todas as histórias, né? Mas isso mostra como esse hospital atravessou a vida de milhares de famílias do Brasil, né? E se prestou a vários tipos de serviço, inclusive esse, silenciar pessoas que foram violadas, violentadas. Você não fez análise, né? Você disse, ainda. Você não precisou ainda de uma ajuda psicológica. Mas eu também sou repórter e já fiz matérias muito menos densas que essa e chorava muito. Qual era a sua reação ao descobrir histórias como essa, ao ver que as pessoas eram vitimizadas 2 vezes, né, ou mais vezes, a vida inteira, mães longe dos filhos, pessoas que estavam lá porque não eram vergonha para a família? Qual era a sua reação? Então, eu acho que um dos grandes mitos do repórter é que ele é imparcial. É impossível ficar indiferente à dor do outro. E eu acho que a única forma de você tocar as pessoas é se deixar tocar primeiro. Então, a única coisa que eu me impus nessas entrevistas era não julgar. Não julgar ninguém, não julgar quem fez, porque fez, eu queria ouvir. Porque se eu estivesse lá com essa ideia de julgamento, eu não ia conseguir extrair todas as informações que eu precisava daquelas pessoas, inclusive de quem participou, de quem deu choque e tal. Então, quando eu comecei essas entrevistas, eu tinha acabado de ter meu filho e eu estava amamentando. E eu entrevistei mulheres que não puderam amamentar seus filhos. O seu momento pessoal também era muito sensível. E aí, assim, isso me doeu muito fundo, porque eu falava, gente, é o momento mais feliz da mulher, é o momento da maternidade, é um momento único, e essas mulheres foram privadas do direito de estarem com seus filhos. Então isso é destruidor, é muito duro. E outras grandes histórias que eu ouvi, que eu chorava junto também. Eu tô agora iniciando o processo, já está bem adiantado o processo do meu 3º livro, que são histórias muito dramáticas. Não tem como você... Eu choro também, eu chorei escrevendo. Se eu ler, eu já reli o Holocausto algumas vezes, eu choro nas mesmas partes. Eu falo, não, dessa vez não vou chorar, não é possível. Eu choro, porque é impossível a gente ficar indiferente à dor do outro, né? Quanto ao Holocausto, a gente teria muito mais tempo para falar sobre ele, mas tem um outro livro seu também, que é o Cova 312. Do que se trata o livro?
Então, Cova 312 acabou de ser indicado para o Prêmio Jabuti, está entre os 10 finalistas, estou super feliz com esse reconhecimento. É um livro que fala sobre a ditadura brasileira, ele conta a história de um guerrilheiro do Rio Grande do Sul, Milton Soares de Castro, que integrou a guerrilha do Caparaó, que foi a primeira guerrilha contra a ditadura. E esse guerrilheiro, ele sai do Rio Grande do Sul, integra a guerrilha e eles tiveram um treinamento na área do Caparaó, na divisa de Minas com o Espírito Santo. Quando eles são presos, ele é levado para a principal penitenciária política de Minas. Só que ele morre lá dentro e o corpo dele desaparece. E aí a versão oficial é de suicídio, mas o corpo desaparece. A gente consegue localizar onde ele foi enterrado, que é a Cova 312, que dá título, nome ao livro, e a gente consegue provar que ele foi assassinado pelo Exército. Quer dizer, ele foi preso, torturado, morto e teve o corpo escondido. É isso, e teve o corpo escondido. E aí é muito interessante porque a gente consegue, o mesmo inquérito que o Exército usa para comprovar o suicídio dele, eu uso para comprovar o assassinato. Bom, é muito interessante, os dois livros muito interessantes, mas o nosso tempo infelizmente acabou. Eu agradeço a sua presença aqui no Iluminuras. Obrigada a você, foi um prazer. A gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo, para falar mais sobre literatura. Eu vou conversar com Anita Leocádia Prestes, filha do maior líder comunista que o Brasil já teve, Luiz Carlos Prestes. Aguarde aí, eu volto já já. O Iluminuras está de volta e agora nós vamos conversar com Anita Leocádia Prestes, filha do ex-comunista Luiz Carlos Prestes, que está aqui com a gente e para lançar este último livro dela, Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro. A senhora já havia lançado outros livros também, livros históricos, livros contando de alguma forma a história do Brasil e contando de alguma forma também a história do seu pai, aqui, ali, mas este é exclusivo do seu pai. Qual é a diferença dos outros para este? Também é uma compilação dos outros para este? Não, esse livro é resultado já assim de 30 anos de pesquisa como historiadora, né, em que eu fui publicando vários outros trabalhos, né, atinentes a momentos ou da vida do Prestes, da atuação política do Prestes, né? Ou da história dos tenentes, do tenentismo, ou também do PCB, quer dizer, então são vários trabalhos, PCB, Partido Comunista Brasileiro. Certo. Enfim, porque a vida do Prestes, grande parte dela, está estreitamente ligada, relacionada com a história do Partido Comunista Brasileiro. Isso. Quase 40 anos ele foi secretário-geral desse partido, né? Então não era possível pesquisar a vida do Prestes sem pesquisar a história do PCB. Uma coisa está ligada à outra. Estamos extremamente ligadas. E também conhecer a história do Brasil do século XX, né? Era necessário também pesquisar profundamente e, em alguma medida, também a história mundial, porque o Prestes não só atuou politicamente no Brasil, como também no exterior, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, na União Soviética, enfim. Luiz Carlos Prestes foi considerado um dos maiores líderes revolucionários da América Latina. O político e militar comandou o Partido Comunista Brasileiro por mais de 50 anos. Também esteve à frente da Coluna Prestes, uma famosa marcha que percorreu o país durante o período conhecido como República Velha. A Coluna Prestes atravessou o Brasil de norte a sul, com milhares de pessoas a pé, com o intuito de derrubar o presidente eleito à época e, por fim, as oligarquias do café, que lideravam a cena política e econômica do país. Ele viveu 92 anos e desses 92, 70 de intensa atuação política em diferentes momentos, diferentes conjunturas. Então eu fui trabalhando por períodos, né, em que publiquei vários livros de diferentes períodos e depois, agora nesses últimos anos, eu me dediquei então a reorganizar todo esse material, pesquisar mais alguma coisa e então escrever essa biografia. Essa é uma biografia política. Que tipo de consulta a senhora fez para que chegasse a esse livro, ao final do livro? A pesquisa em fontes muito diversificadas, desde documentação que nós temos na família, né, correspondência, é importante, como também jornais, uma grande quantidade de jornais, existe a lista dos jornais, depoimentos do próprio Prestes e de outras pessoas também, combatentes da Coluna, Prestes, eu consegui entrevistar na época que eu estava pesquisando a Coluna,
e também arquivos mais variados, desde o arquivo da Fundação Getúlio Vargas, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, aqui em Brasília, o arquivo do Superior Tribunal Militar, onde estão os processos do Tribunal de Segurança Nacional, que foram muito importantes, arquivo da Internacional Comunista, eu fui a Moscou para pesquisar no arquivo da Internacional Comunista. Então, é uma diversidade muito grande de fontes que permitiram, né, que fosse realizada essa pesquisa, considerando, né, o maior número possível de informações. De fontes. De fontes, porque eu sigo bastante, né, a orientação de um grande historiador, que morreu faz pouco tempo, o Erich Hobsbawm, em que ele dizia que o historiador deve ter um compromisso com a evidência. Ou seja, procurar ser o mais fiel possível à realidade, interpretando os fatos, evidentemente que eu dou a minha interpretação, né? Mas o senhor não vai encontrar nada nesse livro, nenhuma afirmação que não esteja documentada, que não tenha documento, fonte, né, onde o leitor poderá encontrar essas informações. A senhora se refere a ele como Prestes e não como pai. A senhora consegue distanciar isso como escritora e como filha de Prestes? Eu acho que sim, né? Inclusive isso foi reconhecido pela minha banca examinadora quando eu defendi a minha tese de doutorado, que foi sobre a coluna Prestes. Foi reconhecido isso, que eu consegui, né, manter a devida distância e ter um nível de objetividade muito grande. Claro que sempre existe o subjetivo, né? Mas, basicamente, eu tenho conseguido me manter dentro de um nível de objetividade bastante aceitável. A senhora sabe dizer por que, enquanto vivo, ele não escreveu uma autobiografia? Não escreveu um livro parecido como esse? Muitos amigos, companheiros insistiam para que ele escrevesse as memórias. Ele dizia que ele não era escritor, ele era principalmente um homem de ação, um revolucionário, e ele não estava muito disposto a escrever, não. E por isso foi um dos motivos que me levou, né, a tentar realizar essa tarefa. Algumas pessoas dizem que a senhora não abordou coisas muito pessoais no livro, como a mãe da senhora, né? Como a senhora vê esse tipo de crítica? O livro não cabia esse tipo de coisa? O livro é mais para a história mesmo, alguém que quer estudar a história do Brasil e ler? Exatamente. Inclusive, quer dizer, a minha escolha foi essa, fazer uma biografia política. Então, os aspectos pessoais, eu digo isso aí, foram abordados só na medida necessária para criar o contexto da atuação política dele. Porque eu acho que o que interessa à juventude, às novas gerações, né, a história do Brasil, é a atuação dele como político. Saber que ele foi um bom pai, eu acho que todo mundo sabe que ele foi um bom pai, que ele foi um homem direito, honesto, né, isso tudo já é conhecido. Já é público. Eu acho que o que é importante era resgatar esse aspecto político. Depois, anteriormente, aí nos anos 2001, 2002, eu e a minha tia, que ainda estava viva nessa época, a irmã dele, a Lígia Prestes, nós publicamos 3 volumes de a correspondência da prisão dele, 9 anos de prisão. Então, são 3 volumes de cartas, correspondência ativa e passiva dele com a família, com a mãe, com as irmãs, com a esposa, com os amigos. E essa correspondência é muito interessante justamente para ver o aspecto assim, pessoal dele. Qual era o teor dessas conversas? Eram conversas corriqueiras mesmo, familiares? Era as correspondências do dia a dia, porque não podia, era proibido falar em política, e muito menos em comunismo ou marxismo. Acredito que todas as cartas eram lidas antes, as cartas, né? Eram censuradas. Então, levando isso em conta, né, essa correspondência é interessante que mostra justamente as preocupações dele com literatura, com ciência, viu, as coisas que ele lia, as opiniões que ele dava, o aspecto humano, da relação dele com a mãe, com as irmãs, com a esposa, viu, tudo isso. Essa correspondência é muito interessante. O livro se chama Anos Tormentosos, foi publicado pela editora Paz e Terra. Qual a senhora diria que é a característica marcante de Prestes? O Prestes político, não o Prestes pai, a senhora já falou sobre ele aqui. Eu defino até como 3 características que é a trajetória da vida dele. Ele começou a vida dele de adulta, né, como um patriota indignado com os absurdos da Primeira República. Se transformou num revolucionário que lutou com armas na mão durante a coluna Prestes, né, combatendo aquela República Velha, e se transformou depois em comunista. E a partir de 1930, quer dizer, os últimos 60 anos da vida dele, ele foi basicamente um comunista. Ele era um homem muito ativo. Ele era um homem de ação, muito ativo. E ele era líder
Ele tinha uma um liderança líder natural. Tinha uma liderança muito grande. Na coluna, isso se mostrou, né, na coluna Prestes, e depois, durante toda a vida dele, ele foi o Cavaleiro da Esperança. Né? No final da década de 20, ele era a liderança mais conhecida, de maior prestígio no Brasil, maior que Getúlio Vargas. Tem alguma história interessante que dentro desse livro a senhora pode destacar agora para a gente? A senhora pode pincelar para o nosso telespectador? Olha, eu acho que tem muitas histórias interessantes. Por exemplo, só a história da coluna é interessantíssima, né? Como, sob a direção dele e muito auxiliado por um dos outros militares, o tenente Fagundes Portela, né? Eles criam a chamada Guerra de Movimento, que era uma guerra de guerrilhas, em que o Exército Brasileiro foi totalmente derrotado por essa guerra de guerrilhas, porque o Exército Brasileiro não tinha nenhum preparo nessa direção. Os oficiais do Exército Brasileiro tinham sido formados pela missão militar francesa, que chegou aqui ao Brasil em 1919, 1920, e adotava um modelo de guerra da Primeira Guerra Mundial Europeia, ou seja, aquela estratégia da guerra de posição, que foi totalmente inútil, né, e só levou a derrotas das tropas do Exército Brasileiro diante, né, da coluna Prestes. A coluna Prestes terminou o seu périplo pelo Brasil invicta, tanto que na época ela era conhecida como coluna invicta. Não sofreu nenhuma derrota e participou de 53 combates em que sempre conseguiu sair vitoriosa. Que tipo de apoio essa coluna ou Prestes, de uma maneira geral, recebia da população? Olha, eles não tinham por objetivo mobilizar a população. Esses militares da década de 20, né, revoltados, a visão deles era eles fazerem a revolução para o povo. Era essa a visão que eles tinham. Daqui para lá e não de lá para cá. Exatamente. Então eles não tinham essa visão. Mas a coluna, por onde ela passou, ela ficou prestigiada por tratar bem as populações locais, diferentemente das tropas governistas que vinham fazendo os maiores malefícios à população. Qual era o tamanho dessa coluna? A coluna nunca ultrapassou 1.500 homens e tinha 50 mulheres, algo que eu gosto sempre de destacar. Guerreiras que lutaram. Que lutaram. Guerreiras mesmo. Guerreiras mesmo que lutaram de armas na mão. E com muita coragem e muita disposição. Isso em que ano? Isso foi de 24 a 27, 1924 a 1927. Quer dizer, se hoje em dia, para a mulher pegar em armas já é algo hoje inusitado, a época imagina é outra, naquela época, a época né? é outra. Uhum. Então eram mulheres à frente do tempo. Eram mulheres guerreiras, né? Que era tal coisa, se entusiasmaram com aquela luta e resolveram participar. Agora, esta biografia de Prestes é a biografia única ou ainda tem mais material? Não, de minha parte é única, porque realmente eu procurei concentrar aí todas as informações, desde o nascimento dele até a morte, né? Uhum. É uma biografia que pega toda a vida dele. Tá. A vida dele política e numa atuação política muito grande inspirou outras pessoas também, na época e ainda hoje? A escreverem? Tem Sim. a biografia do Jorge Amado, biografia mesmo, tem a biografia do Jorge Amado, certo, escrita no início dos anos 40, é algo muito romanceado. O Jorge Amado não era historiador, né? Enfim, não teve muito acesso a fontes, né? Não pôde fazer uma pesquisa muito grande. Ele estava, inclusive, exilado lá na Argentina, né? O Jorge Amado também perseguido pela ditadura Vargas. Então, foi uma biografia que desempenhou um papel muito importante na campanha pela anistia, em 44 e 45. Certo. Então, tem que situá-la em sua época. Bom, a gente agradece a presença da senhora aqui no Iluminuras, agradecemos também a você que nos acompanhou. Nós voltaremos na semana que vem com mais um programa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso aí no trabalho de vocês. Um abraço, tchau.